ministrando nossas vidas, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, somos gratos, Senhor, pela sua graça, bondade e o seu amor tão grande por nossas vidas. Pai Santo, agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, o que está fazendo e o que vai fazer, Senhor, porque essa obra é sua e nós estamos na sua presença. Usa agora a vida do Moadab, seu filho, seu vaso nas suas mãos, para transmitir, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que o Senhor quer falar com nós nesta noite. Espírito Santo, falando com nós, nós queremos resposta, Senhor, para que possamos permanecer firmes, crescendo no conhecimento da graça, olhando para o alvo, que é o Senhor que nos guia e nos sustenta. Te louvamos e te adoramos, Senhor, e que a graça do Senhor seja derramada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome precioso. Deus vivo, Deus grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria, de gratidão, Glória a Deus. poder estar aqui nesta noite mais uma vez, sendo um instrumento da parte de Deus. Aleluia. Estou feliz Aleluia. pela vida de cada um de vocês, Pastor Valmir, Irmã Neuci, obrigado. Glória a Deus. Vocês estão conosco aí nesta noite. Também ali o meu irmão, meu amigo de longa data, o irmão José Osair da Silva, de Jesus, Glória a Deus. com a sua esposa Vilma Cândido. Deus abençoe a vida de vocês. Com certeza vocês estão no melhor lugar e Deus tem uma palavra no coração de cada um essa noite. Glória a Deus. Estou muito feliz. Aleluia. Vamos abrir no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 19. Uma palavra linda que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, que eu pudesse colocar um tema nesta palavra. Eu colocaria o escolhido não tem plano B. Deus. Esse poderia ser o tema desta noite. O escolhido não tem o plano B, o escolhido não tem como voltar atrás. E que nesta noite, em cima desta palavra, aleluia, que o Senhor venha estar abrindo as comportas do céu, falando ao coração de cada um de vocês. Que cada um de nós saímos daqui transbordando esta noite daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura então, sem perda de tempo. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando um campo com 12 aparelhos de bois, ou junta de bois. Elias alcançou e atirou a sua capa sobre os ombros de Eliseu. E Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo: primeiro me deixa beijar meu pai e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: vá e depois volte, mas lembra-te do que fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, e usou a madeira, o arado do jugo ali, e fez um fogo e assou a carne, e distribuiu a carne aos trabalhadores do povo que estava ali. E todos comeram, e depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Veja, meus amados, nesta noite, aleluia, que o Senhor, nesta noite, aquilo que
ele falou ao meu coração enquanto eu estava sendo ministrado por ele no secreto, e que nesta noite eu venha ser um canal de Deus, aquilo que lhe apraz para ele trazer nesta noite, que ele venha trazer a luz acerca da palavra. Eu tenho anotado aqui, mas que ele quiser direcionar para outro lado, eu estou aqui nas mãos do Senhor. Aleluia. Como eu disse antes, o escolhido, ele não tem plano B, e não deve ter um plano B, porque não é bom aquele que foi escolhido ter alguma coisa para se lembrar do seu passado, para lembrar, não, mas se não der certo, né, pastor Valmeiro, mas se não der certo esta obra que eu estou fazendo com o Senhor, que o Senhor me chamou para fazer, se não der certo, eu tenho aonde recorrer. E o texto que nós lemos, que Eliseu, depois de receber este chamado, a primeira coisa que ele fez: agora eu vou queimar o arado, eu vou matar os meus bois e vou distribuir ao povo, porque agora ou dá certo ou dá certo. Servir o Senhor é dessa forma. Nós não podemos deixar algo para se lembrar, não, eu vou até um certo ponto, a hora que a luta começar a vir, a hora que as tribulações começar a chegar, eu tenho porto seguro, eu vou voltar para trás. Não, a Bíblia diz em Lucas 9:62, diz que aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Por isso, meus amados, aquele que assume um compromisso com Deus, aleluias, não pode ficar apegado no passado. Até aqui os irmãos estão entendendo que esta palavra é para os corajosos, é para aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que me espera, eu vou largar tudo, mas vou seguir o Senhor, aconteça o que acontecer. E com certeza, com essa declaração, essa motivação, você vai passar por luta, por dificuldade, mas lembra, o Senhor está contigo, o Senhor está te sustentando. E eu acho muito interessante essa passagem, que quando ele sentiu, opa, isso é de Deus, quando a capa cai sobre os lombos dele, ele entendeu: opa, é Deus me chamando para algo maior, eu abro mão de tudo. E ele, os pais deles eram bem de vida, eles tinham alguma coisa lá para sobreviver, mas ele trabalhador e tinha recursos ali, mas ele abriu mão de tudo e disse: não, eu vou seguir o Senhor, aconteça o que acontecer. Não existe plano B para aqueles que botam a mão no arado. E essa passagem, meus amados, eu achei muito interessante. Quando Elias passou por, antes de liberar essa capa, de atirar essa capa, de ser ordenado por Deus, vai lá e unge o profeta Eliseu como seu substituto. Mas antes disso, Elias passou por uma grande cruzada, né, pastor? Uma cruzada de milagre, e a Bíblia diz grandes milagres. Elias passou por uma grande cruzada de milagre. A Bíblia registra 7, mas eu acredito que muito mais aconteceu. Grandes milagres Elias vivenciou, aleluias, no ministério dele, aleluias. E eu fiquei pensando comigo, imagina nós, amada igreja, nós que botamos a mão no arado, nós que assumimos um compromisso
com o reino. Imagina nós ter o privilégio, aleluia, de Deus estar abrindo, aleluia, o Rio Jordão, um rio aí, vamos supor o rio do Paranhama, nós chegar com a nossa capa lá e jogar no rio Paranhama. Imagina nós passar a seco para o outro lado. Nós teríamos histórias para contar e os demais para o resto da nossa vida, do nosso ministério, é ou não é? E Elias passou por 7 grandes milagres. Aquilo que me chamou a atenção, porque Deus, Ele só responde, Deus só se manifesta naqueles que buscam, que têm a dedicação, que oram, porque Deus, Ele não vai responder para quem não tem interesse de buscá-lo, Ele no secreto, de querer se aproximar, de se consagrar a Deus e viver uma vida consagrada. E essa palavra nesta noite eu quero trazer, aleluia, para aqueles que estão botando a mão arada e para aqueles que só querem, aleluia, não tem problema, você é salvo, tranquilo, você que não pecar, aceitou Jesus, você vai herdar o reino dos céus, só se manter conforme a palavra. Mas eu acho que para cada um Deus deu, aleluia, um talento. Para cada um Deus deu 1, para outro deu 2, para outro deu 3 e para outro deu 5. Mas cabe a cada um de nós assumir aquilo que nos foi dado, e Deus vai acrescentando na caminhada. Amém? Glórias a Deus. E Elias, eu acho muito lindo essa passagem, quando os irmãos cantaram aquele louvor da chuva sobre este lugar, e eu tinha notado um pedaço dessa passagem. Que coisa linda como Deus, Ele se compromete, Deus confirma que Ele está no negócio. E eu lembrei que quando naquele período que o profeta Elias liberou uma palavra contra o rei, que não ia chover conforme a palavra de Elias liberada. Veja que Deus se compromete com o que nós falamos, desde que nós vivemos uma vida direcionada, uma vida consagrada a Deus. Deus se compromete com aquilo que nós falamos, e glórias a Deus por isso. E o profeta liberou que não ia chover, e não choveu, e houve uma seca. Eu não vou entrar no detalhe dessa seca, mas uma seca tremenda, era um deserto total, porque não tinha vegetação, não tinha água, estava escasso, comida, tudo estava escasso. E naquele período, então, Elias estava orando novamente, que a vida dele era oração, era monte, era consagração, e Elias estava orando, ajoelhado no monte, e de repente a palavra diz que Elias ouviu um barulho muito forte de chuva. Ele ouviu um barulho forte de chuva, e logo depois de ele ouvir aquele barulho, ele disse para o moço: você vai e vê que você vê algum sinal de chuva que está vindo por aí, porque ele recebeu aquela palavra de Deus. Ele sabia que não era coisa da cabeça dele, porque tinha intimidade com Deus, ele sabia quem estava falando com ele. Ele disse: vai ver. E o moço foi uma vez, e foi 2 vezes, foi 3 vezes. A igreja sabe que ele foi 7 vezes para Deus, para então ele ver uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas imagina, durante todo esse percurso que ele foi uma vez, de repente ele voltou e trouxe uma palavra negativa para o profeta: não tem nenhum sinal, será que você não se enganou? E o profeta, não está escrito, mas vamos imaginar, talvez o profeta disse: vai de novo. E ele foi de novo, já foi murmurando, que quem sabe, reclamando, mas não tem nada, olhou lá, não viu nada, voltou de novo. Eu acho que o profeta Elias está delirando, voltou e trouxe a mesma notícia, nada. Ele disse: volta, porque ele sabia, não, quem falou comigo, aleluia, é fiel, vai e volta. E ele foi e voltou, na 7ª vez,
ele trouxe uma notícia que para o moço não era nada. Um deserto seco, sem água, para ter algum resultado, uma pequena nuvem tinha que ser um toró d'água, uma chuva muito forte. O céu tinha que ficar tudo preto, aquela estrovoada, nuvem carregada. Daí o moço ia acreditar: não, agora eu acredito, agora eu vou correr lá. Mas ele trouxe aquela notícia que para ele não era nada. Ele disse: eu vejo ali, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que é isso? Talvez ele pensou. E logo o profeta Elias se levantou e disse: vai e corre e avisa o rei que uma grande chuva forte está vindo aí, para ele correr antes que a chuva o impeça de chegar. Veja o que é a gente, aleluia, ter intimidade com Deus. Ele liberou, ele ouviu, aleluia. Primeiro ele escutou o barulho de chuva forte, e depois ele sentiu já, quando ele trouxe a notícia, ele já sentiu o cheiro de terra molhada, uma pequena nuvem, ele já sentiu o cheiro de terra molhada e disse: corre depressa antes que a chuva o impeça. Aleluia. Assim, nesta noite, igreja, sobre este lugar, sobre a autoridade que o Senhor me confiou, eu libero, eu escuto aqui neste lugar, aleluia, cheio de milagre. Eu escuto barulho de milagre neste lugar, nesta noite. Eu cheio nesta noite, um cheiro de milagre. Eu não sei o que você veio buscar, mas o Senhor tem a resposta para te dar. Eu escuto um barulho de milagre vindo em tua direção. Aleluia. Eu sinto um cheiro de milagre na sua vida nesta noite. Aleluia. O Senhor ministrou tão forte o meu coração. Eu preciso, aleluia, declarar isso. Eu disse: Senhor, eu quero ser, nesta última hora, que se chama hoje, que se chama agora, através da tua palavra, eu quero viver diferente. Eu falando para ele no secreto, eu quero ser um provocador de milagres. Porque muitas vezes, igreja, a gente ora e a gente coloca a responsabilidade para Jesus. Ora e diz: Jesus, que o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Não, aleluia. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já nos deu este direito, já nos deu esta autoridade. Quando ele subiu, disse: eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês vão fazer obras tão grandes que eu fiz e até maiores. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos. Então é com nós, igreja, é nós, a liderança, é nós que nos colocamos na brecha, e Deus vai usar cada um neste lugar. E eu não abro mão que aqui, aleluia, grande manifestação, e pode começar nesta noite, aleluia, porque eu sinto da parte de Deus, não são autoridade, que você não vai sair da mesma forma. Aleluia. Enquanto eu orava essa semana, o Espírito Santo: libera uma palavra para a tua esposa. Aleluia. Para a irmã Rosane. Aleluia. Esta nuvem, esta presença, esse barulho forte, aleluia, eu vejo. Irmã Rosane, olha para cá. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmã Rosane, olha para cá. Em nome de Jesus. Aleluia, eu vejo, eu sinto o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, eu oro e eu repreendo a causa, a origem, aleluia, desta dor, desde a cabeça até a planta dos seus pés. Você não vai sair daqui nesta noite da mesma forma, porque eu estou orando com autoridade da parte de Deus. Aleluia, que seja nesta noite curado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Imagina comigo, e depois de todo esse movimento, de todo esse agir de Deus,
Deus se manifestando como Elias, e de repente, aleluia, usou ele matando 450 profetas, foi, né, pastor? Imagina, tanto enfrentou o rei, enfrentou todas aquelas pessoas, enfrentou aquele reinado lá, todos contra ele, aleluia, contra o povo de Deus, e ele teve coragem de enfrentar todos eles, e de repente, a Bíblia diz que ele ficou com medo de uma mulher, e foi para uma caverna com medo, queria ser morto por uma mulher. Aleluias. E naquela época, a Bíblia diz que ele estava aflito, estava com o coração muito aflito. Então, que fosse nos dias de hoje, naquela época não tinha depressão, que fosse nos dias de hoje, imagina um homem de Deus sendo usado tremendamente, e de repente cair numa depressão, achando que não é ninguém, achando que ele está sozinho neste mundo, nesta vida. Então Deus fala com ele, aleluia, sai da caverna, que eu quero falar contigo. E Deus falou com Elias, vai agora, aleluia, e começa a ungir. Ele naquela caminhada, naquela trajetória, ele ungiu reis, e daí foi ungindo, ele disse, e também unge o profeta Eliseu como seu substituto. Ali ele já sabia que o Senhor, aleluia, estava para recolher ele. Quando ele diz, vai e unge o profeta Eliseu como seu substituto. Aleluia. E sabe aonde Eliseu estava, conforme nós lemos o texto? A Bíblia diz que Eliseu estava trabalhando. Então te ocupa, meu irmão, te ocupa no reino. Aleluia, porque Deus, Ele não chama desocupado. Que você não tem tempo para nada, pensa, a minha vida agora é viver com as coisas de Deus, eu faço isso, eu faço aquele outro. Te prepara que Deus vai te chamar, vai te capacitar, e vai te levar, e vai te honrar por isso. Porque a Bíblia diz que o homem estava trabalhando. Eu imagino que Deus não vai falar com quem não tem interesse com as coisas de Deus. Deus não vai falar com ninguém que quer ficar sentado. Tem aquele 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito. Eu acredito que Deus não vai falar bem claramente para essas pessoas, mas para aquele que diz, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei fazer, mas eu estou aqui para fazer. Porque na igreja, meus amados, está assim, está assim de pessoas que sabem fazer muito melhor do que nós. Sim, muito melhor. Mas não querem fazer, e a obra não pode parar. Os ceifeiros são poucos, e a obra está aí para ser trabalhado. O campo está maduro para colher. Nós precisamos trabalhar. Amém. E Deus vai usar aqueles que não sabem. Eu não sei fazer, mas eu quero fazer, e Deus vai te usar. Deus vai te capacitar. Amém. Deus vai te honrar por isso. Amém. Apenas se apresenta e deixa Deus te pegar quando você está trabalhando. Porque quando você se envolve, Deus te capacita cada vez mais. O chamado, eu vejo nessa parte aqui, pastor Valmir, que o chamado exige uma resposta imediata. Eu estou trazendo uma palavra para líder, mas toda a igreja, a partir do posicionamento de um líder, de um obreiro, toda a igreja, todo o campo vai ser abençoado por isso. Porque imagina cada obreiro, cada um que bota a mão no arado, ser uma bênção na vida do irmão do lado, né? A pessoa vai orar e a pessoa sai curada. Imagina todos trabalhando, se envolvendo. Então toda a igreja vai ser abençoada. Então você não quer se envolver, mas você está na igreja, você vai ser abençoado, porque os obreiros, aqueles que estão trabalhando, aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser o instrumento. Deus vai usar para toda a igreja. Aleluia, eu sinto uma graça, uma presença de Deus nesta noite. Aleluia, o chamado exige
uma resposta imediata. Aleluia. Jesus se apresenta, e aqui eu vejo quando Eliseu logo a capa cai, ele se levanta e sai correndo. E aqui quando Jesus se apresenta, aqueles pescadores, aleluia, que vieram uma pesca frustrada, desanimada, estavam lavando as redes, não pegaram coisa alguma, irmão Gê. Vieram e estavam ali murmurando, reclamando, questionando, e Jesus chega ali, aleluia, naquele lago de Genezaré, e viu que tinha uma multidão para ser alimentada espiritualmente, ensinou aquela multidão, mas primeiro pede o barquinho de Pedro. Pedro, empresta o teu barco para entrar em águas profundas. E depois de ensinar a multidão, então Jesus disse, vai um pouquinho mais, avança um pouquinho mais em águas profundas e lança a rede. E a Bíblia diz que Pedro questionou, mas lançou a rede sobre a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que as redes veio quase se rompendo de tanto peixe. E logo depois disso, eu quero estar trazendo que Jesus convidou. Então Pedro ficou ali admirado pelos milagres, ficou meio constrangido e disse, Jesus, viu a autoridade que estava em Jesus, e disse, Jesus, afasta de mim, porque eu sou pecador. Então Jesus disse, não te preocupe, de hoje em diante, você vai ser pescadores de homens. E a Bíblia diz que, eu acho interessante esse negócio da gente entender, quando a gente assume o chamado, larga a mão de tudo. Deus vivo. E vai. Aleluia, se direciona, se posiciona, não. Agora, ou dá certo, ou dá certo. Assim deve ser a vida do homem e de uma mulher de Deus. Pedro, quando recebeu aquela notícia, trouxe o barco até a praia e seguiu Jesus. Aleluia, que ministério lindo esses discípulos de Jesus tiveram. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Nós precisamos sair do anonimato. Aleluia. Quando nós nos posicionamos, saímos do nosso conforto, digamos assim, está tão bom aqui, mas às vezes nós precisamos sair do nosso conforto, do anonimato, e se apresentar para Jesus. E ali que Ele vai, aleluia, nos abençoar, nos dando graça, nos capacitando, porque Jesus disse que estaria conosco, aleluia, estaria com vocês, aonde vocês estivessem, com sinais, manifestando os sinais dele sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. É uma palavra linda, linda para nós que estamos vivendo o tempo que se chama hoje. Vocês podem até pensar, mas o que tanto esses homens vejam esse lugar cheio? Não, aleluia, no mundo espiritual, chamando a existência, eu vejo esse lugar, ainda falei para o pastor lá atrás, eu vejo esse lugar cheio. Aleluia, eu chamo a existência todas as vezes esse lugar cheio, e nós vamos ter este alimento para alimentar este povo. Aleluia. Aleluia. Eliseu renunciou ao passado de estabilidade, como eu falei. Aleluia. Voltar atrás, nunca mais. Eu vejo assim, não, agora, aleluia, Elias, eu vou contigo, e eu não tenho como voltar mais, que eu não tenho mais um plano de fuga, eu agora vou te seguir até o fim. Aleluia, veja que ministério, aleluia, lindo, aleluia, Eliseu teve por ter a
decisão, aleluia, de seguir, aleluia, o projeto que Deus tinha preparado para ele. Deus tem, aleluia, um plano muito lindo. Eu quero liberar nessa noite na vida de você que colocou a mão no arado. Deus tem uma obra linda para realizar neste tempo, que se chama hoje, neste lugar aonde o Senhor te chamou para você ser um vaso, um instrumento de Deus. Aleluia, entenda, aleluia, Deus poderia ter chamado outros, mas você foi escolhido. Então toma posse nessa noite, aleluia, se declara para você mesmo, você é o escolhido de Deus, e Deus já te capacitou para isso. Há mais de 2000 anos atrás, você já foi capacitado. Tudo que nos foi, aleluia, prometido para Jesus, que Jesus prometeu para nós, aleluia, já nos foi dado. Nós não precisamos mais estar reivindicando coisa alguma, já foi dada a autoridade, aleluia, já foi dada a unção, já foi dado tudo a nós, basta nós exercer, aleluia, com autoridade e fé, amém? Aleluia, a submissão e a obediência de Eliseu, aleluia, para com Elias. Veja, a submissão, aleluia, e a obediência gerou, aleluia, aquela unção dobrada. Veja, quando a gente tem certeza do chamado de Deus, veja, por 3 vezes, aleluia, o profeta Elias disse: deixa que eu vou sozinho, eu tenho outros lugares para ir. Quem sabe se junta com aqueles outros 50 filhos de profeta lá. Fica junto com eles, eu preciso ir lá. E o que o profeta disse, o que Eliseu disse: eu não vou te deixar, eu vou contigo, aonde você estiver, eu vou contigo. Imagina agora, imagina que ele tivesse ficado junto com os 50 lá, ele apenas ia ver as águas se abrindo. A capa de Elias não ia ficar com ele, porque ia estar do outro lado, ele não ia ter aquela ousadia, aquela autoridade que estava na vida do profeta Elias. Imagina por 3 vezes, aleluia, Deus testando ele para ver o que ele queria mesmo. Você quer mesmo, você pode ficar junto com eles, porque para aqueles 50 profetas, eles recebiam algumas profecias, eles declaravam algumas profecias, Deus falava no raso com eles, aleluia, mas na profundidade, aleluia, para atravessar o Jordão, em águas profundas, depois do Jordão, era algo especial. É lá do outro lado que Deus vai manifestar o seu poder, lá do outro lado que tem algo precioso, mas nós precisamos sair do raso, nós precisamos entrar em águas mais profundas, e é ali que Deus se revela. Aleluia. Veja a vida de Eliseu. Eliseu estava tão maravilhado que quando entraram nas águas a seco, passaram para o outro lado, as águas se fechou. Então ali era o momento dele receber. Ele sabia, Elias sabia que ele estava prestes a ser arrebatado. Então o profeta Elias disse: pede-me o que tu queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E ele olha cara a cara assim: eu quero uma porção dobrada que está sobre a sua vida. Aleluia. E veja que coisa linda aconteceu com Eliseu. Aleluia. 14 maravilhas grandes, 14 milagres grandiosos, duplamente ele foi honrado, que ele tivesse ficado junto dos demais. Talvez os demais até estavam chamando: fica
fica aqui na beira das águas, aqui tá bom, eu não quero entrar em águas mais profundas, fica aqui. E ele disse, não, eu quero ir junto com esse aqui, porque eu sei que esse aqui tem algo, aleluia, tem algo diferente. Eu quero ver o que esse aqui está vivendo. E isso me fez lembrar, alguns anos atrás, aleluia, o pastor Antônio vai lembrar. Ele sabia que podia contar comigo aqui quando nós estávamos como obreiro nesse lugar. Ainda sou obreiro, mas nós estávamos aqui como obreiro. Ele sabia que podia contar comigo. Mas eu falei para ele, pastor, vamos ali atrás, eu preciso falar algo. Eu disse, pastor, eu quero, aleluia, a unção dobrada que está sobre a sua vida. Foi ou não foi, pastor? Aleluia, a partir daquele dia, aleluia, Deus começou a me dar ousadia, porque a gente tem que reconhecer, aleluia, a capa que está sobre o nosso líder. Eliseu, aleluia, reconheceu que aquele líder, aquela capa que estava sobre Elias, aleluia, representava muita coisa. E ele honrou isso. Aleluia, os demais apenas viram quando quando Elias foi tomado. Mas ele que estava junto, o profeta, aleluia, Eliseu que estava junto com Elias, eles viveram, aleluia, pertinho os milagres, tanto que na volta, quem abriu, aleluia, as águas de volta, aleluia, claro, foi a partir de Deus, mas a ousadia dele, a autoridade que já estava na vida de Eliseu, ele toca nas águas e as águas se abrem. Veja a diferença, meus amados. E aqui nós temos, aleluia, uma unção da parte do pastor, e ele libera isso para nós. Eu acho muito lindo. Nós conversando, eu e o irmão Kleber hoje, aleluia, o pastor, aleluia, nos incentiva e nos dá oportunidade para que nós cresçamos na presença de Deus. Ele não é aquele que quer apenas para ele, eu vou pregar, é só eu prego, eu não quero que ninguém cresça, não. Ele quer que nós cresçamos e sejamos uma bênção, né, irmão Carlos? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, eu já liberei para o irmão Carlos. Aleluia, eu vejo ele aqui, pastor, pregando de terno e gravata, com autoridade e com unção nesse lugar. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, porque aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Coloca a mão no arado, está difícil, mas não olha para trás, porque aquele que foi chamado, aleluia, nós precisamos deixar tudo para trás e não olhar para trás, não olhar para aquilo que nós deixamos, porque é fácil quando nós deixamos alguma coisa para nos sustentar caso não dá certo. Eu vou até um momento, até onde eu me sentir bem, mas quando as águas estiver aqui, aleluia, eu vou voltar porque eu tenho algum lugar para me socorrer. Não, nós temos que abrir mão de tudo. Amém. Ele beijou a sua mãe, se despediu do seu pai, dos seus amigos, aleluia, e seguiu aquele homem. Aleluia. E veja, 14 grandes milagres registrados, pode ter mais, mas até um morto que foi atirado na sepultura de Eliseu, em cima dos ossos dele, aquele defunto ressuscitou. Veja, meus amados, Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. E Deus, aleluia, nos convida a nós para entrar em águas mais profundas. Porque é lá na profundidade que você, aleluia, fica totalmente na dependência do Senhor. Onde termina, onde não tem mais pé. Imagina você entrar num rio onde você não sabe nadar.
Já vamos dizer assim, você não sabe nadar e a água começa a bater aqui. Do que você se lembra? Em Deus. Se Deus não me tirar daqui, eu não vou conseguir. E é assim que Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eliseu sabia o que ele queria, ou seja, Deus, aleluia, ele declarou: Deus te usa nesses milagres, tantos milagres, mas eu não quero somente esses milagres, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito sobre. Maravilhoso, Deus grande. Em ousadia, Deus nos chamou para ser um provocador de milagres. Aleluia, em nome de Jesus. Espírito Santo. Aleluia, depois de você sair do raso, aleluia, depois que você entrar em águas mais profundas, é ali que o Senhor vai começar a te capacitar. Aleluia, vai começar a te dar dons, vai começar a falar contigo, entrar em águas mais profundas. Saia, aleluia, aleluia, do anonimato, saia a água pelos tornozelos, vai entrando em águas profundas, que Deus tem uma grande obra para realizar nesse tempo através da sua vida. Aleluia, porque há uma multidão chegando. Aleluia, meu coração arde. Aleluia, por milagres, por maravilhas, por sinais, e eu não abro mão disso. E no nome de Jesus, a partir de hoje, aleluia, houve um divisor de água neste lugar. A partir de hoje, que você crê assim como eu estou crendo, através dessa palavra que o Senhor Jesus nos deu há mais de 2000 anos atrás, que não é para nós pedir mais para Ele curar ninguém, porque Ele já nos deu essa autoridade. Imagina como Jesus ficaria, a gente sempre empurrando a responsabilidade para Ele. Jesus, se o Senhor quiser curar, o Senhor pode curar. Não, mas está escrito, é para nós orar e orar e orar e declarar cura, declarar o milagre, chamar a existência. Mas que não aconteceu a cura, não aconteceu. Não importa, daí não é mais problema nosso, mas nós temos que começar a orar com autoridade, repreender a causa, a origem, aleluia, determinar no nome de Jesus a cura, o milagre, a resposta, aleluia. Isso cabe a nós, amém? Aleluia. Precisamos ser um provocador de milagres. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu falei antes e eu repito. Aleluia. Eu escuto um barulho de chuva, aleluia, muito forte nesse lugar. Eu escuto um barulho de milagres nesse lugar, aleluia, e eu sinto um cheiro de milagres. Você precisa de um milagre nesta noite, na sua vida. Você precisa de uma resposta nesta noite.